E nós temos hoje um pãozinho que vem do céu e eu quero que você diga assim comigo: Jesus não vê nossas aflições como nós vemos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como é que Jesus vê as nossas aflições? Como é que você tem visto as suas aflições? E eu queria que nós meditássemos nessa palavra de João, capítulo 16, do verso 33. Diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Fecha os teus olhos, nós vamos orar esta palavra. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, que naquele momento que o Senhor estava com os seus discípulos, Pai, falando do momento que o Senhor partiria, Pai, o Senhor deu a eles uma verdade. E o Senhor disse a eles: é necessário que vocês escutem tudo para que vocês tenham paz. Que essa paz envolva os nossos corações no momento da aflição que o Senhor disse que nós teríamos. Que nós também tenhamos o bom ânimo e que possamos lembrar que o Senhor venceu e nós também vamos vencer. Que esta palavra, Senhor, venha germinar e dar fruto. E fruto que glorifique o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu achei tremendo meditando nessa palavra, que era o momento exatamente onde Jesus ele estava falando de todas as coisas que ali estavam acontecendo e queriam acontecer. E ele até mesmo disse num versículo atrás a respeito: eu sei que vocês irão para as suas casas e eu ficarei só. Parece algo parece muita coincidência com os dias de hoje, não é? E é interessante que Jesus falava do dia que ele estaria lá no Gólgota, na cruz. Que os discípulos deixaram ele sozinho e foram para as suas casas. E hoje nós estamos enclausurados nas nossas casas. Mas maravilhoso é o Deus que nos deu essa palavra e disse assim: olha, eu falo para vocês tudo isso aqui para que vocês tenham paz. Querida, essa paz não é a paz do mundo. O mundo não tem paz para te dar. A paz que o mundo tem é uma paz que vem e de repente vai embora. É momentânea. Essa paz não. Essa paz é aquela paz que excede todo entendimento humano, que ninguém compreende. Como é que você tem paz no meio dessa aflição, no meio da pandemia, sem o emprego, as situações estão difíceis, o dinheiro que você tinha acabou. Como ter paz no meio de tudo isso? E é maravilhoso ainda que Jesus fala assim: olha, você vai ter aflição. Ele não nos engana, mas ele disse assim: olha, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que resta para mim e para você? Para nós vencermos o mundo. E nós estamos vencendo dia após dia. Eu quero que você se lembre quando começou essa pandemia. Como que estava seu coração? E como é que está hoje? Eu quero que você lembre que cada dia nós vencemos, não na força do nosso braço, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você pense em algumas perguntas que eu vou fazer agora. Como teremos paz num tempo como esse? Como ter paz? Eu quero que você pense também como nós venceremos os desafios de uma crise como essa. Aonde muitos, não só a situação da pandemia, mas estão em crise no casamento, em crise financeira, em crise no trabalho e tantas outras crises. Como vencer tudo isso? E eu louvo a Deus, porque cada vez que nós vamos para a palavra de Deus, nós encontramos ali um remédio para a nossa alma que nos cura. Que nos traz renovo, que nos traz alegria. Uma palavra que nos desperta a lembrarmos que nós não estamos sozinhos, que o Senhor é conosco. Mas vamos um pouquinho mais para frente. Nós vamos aprender hoje de Jesus e dos seus discípulos como ter paz e vencer as aflições. Interessante que no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no verso 30 até o 44, mas eu vou ler aos poucos ele, vou trabalhando com você nesse sentido, eu quero que você preste atenção. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que eles tinham feito. Esses apóstolos, eles tinham saído de 2 em 2 para pregar o evangelho. E eles voltaram falando para Jesus e ensinando, né? Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Ou seja, eles estavam com muita fome. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Eu olho para Jesus e falo: esse Jesus é demais. Ele sabia, e ele falou assim: vem comigo, vou levar vocês para um deserto e vocês vão descansar um pouco. Vamos continuar aqui. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se
Tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Ou seja, Jesus estava levando eles para um deserto para descansar, mas o povo, correu, que eles não são bobos, né? Onde está Jesus, todo mundo quer estar também, né? Aonde está Jesus tem milagre, onde está Jesus tem ensino, aonde está Jesus tem instrução, aonde está Jesus tem alegria, tem renovo. Então o povo estava lá, chegaram antes que eles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, ele teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus começou a ensinar muitas coisas. No verso 35 e 36 diz assim: já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Quem que os discípulos estavam pensando que eles eram para dar ordem para Jesus? Será que alguma vez você também fez isso com Jesus? Você achar que você podia dar ordem para Jesus? Eu já fiz isso. Que coisa absurda, não é? Mas ele nos compreende, ele sabe quem nós somos. Não foi com intenção ruim. E é tremendo demais que Jesus, ele é demais. Eu vou mostrando aqui, eu tenho vontade de falar tudo muito rápido, sabe? Porque é tão bom o negócio aqui, mas não posso. Vamos continuar. Não passa muitas vezes nas nossas cabeças que Deus quer fazer algo, que Ele quer nos usar como instrumento de milagre? Eu quero muito que você pense sobre os dias que nós estamos vivendo. Mesmo nas situações mais difíceis da sua vida, da minha vida, nós precisamos lembrar que Deus, Ele tem um desejo muito grande de nos usar como instrumentos de milagre, instrumentos de bênção. Ele deseja isso. Então, muitas vezes, na nossa impotência, na nossa sensação de impotência, nós interrompemos o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer, porque eu acho que vai ficar difícil para mim. Vocês viram ali? Jesus estava ensinando a multidão. A multidão estava reclamando, gente? Não, a multidão estava quieta, estava recebendo o maná, o alimento de Deus. E ali eles estavam preocupados. Então, muitas vezes, nós agimos como os discípulos, dispensamos as pessoas. Não me envolvo com o que Deus está fazendo e nem com o que Ele quer fazer. Você já passou por momentos que você chega na sua casa super cansado? Daniel, você passou por isso já? Você está super cansado, falou, nossa, vou chegar em casa agora, vai ser bom demais, vou descansar, vou comer, vou assistir alguma coisa, eu não sei, eu chego em casa e falo assim, que delícia, vou assistir um filme comendo pipoca. Nossa, é minha alegria, sabe? E de repente o telefone toca e o problema chega. E você tem que correr para fazer uma visita, um casamento que eles querem se divorciar, e você fala, puxa vida, eu podia falar, estou tão cansada, Deus, mas tinha que ser agora, não podia ser amanhã não? Não dá vontade de falar assim? Não pode ser amanhã, a gente conversa amanhã? Não foi diferente, os discípulos estavam com fome, gente, os discípulos estavam cansados. Mas Jesus não sabia disso? Claro que ele sabia, ele sempre sabe de tudo. Ele sempre sabe como nós estamos, ele sabe todas as nossas situações. Jesus já estava fazendo, ele estava curando os enfermos, ele estava pregando o reino de Deus, ele estava fazendo, trabalhando. Tanto é que a multidão foi atrás dele, porque ele já estava trabalhando, ele já estava fazendo. Havia ali uma obra em curso. Engraçado, os discípulos interrompem com uma ordem. Eles não interrompem de qualquer jeito, com um jeitinho, é com uma ordem. Despede a multidão, como se dissessem assim, ô Jesus, o seu tempo acabou, se o senhor não parar, vai sobrar para a gente, por favor, o senhor já deu muito para esse povo. Afinal, o senhor já curou, o senhor já ensinou, e ali Jesus, ele está além. Jesus, ele está além, ele está vendo corações, está vendo planos e propósitos de Deus. É isso que nós temos que entender. Eu vou beber uma água, gente, e eu quero que você pense sobre isso. Olha só, o mesmo Deus que estava curando os enfermos, por que ele não podia resolver o problema da multidão? Será que a multidão tinha problema? Ou será que você está vendo coisas que não existem? Quem diz que aquela multidão, naquele dia, naquele momento, não podia ficar sem comer? Quem é que diz? Os discípulos, eles pensaram que a multidão estava com muita fome.
E aqui, em Mateus 4:4, lembra quando Jesus ele responde realmente para Satanás? Ele diz assim, ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ali Jesus, ele falou realmente para Satanás a respeito dessa verdade, porque faziam 40 dias e 40 noites que ele não comia. Então ele sabia o que é passar fome. Ele sabia muito bem o que era passar fome. Mas eu quero dizer uma coisa, ele também sabe quando eu e você precisamos de algo. Se nós precisamos de comida, se nós precisamos de alguma coisa, ele sabe de todas as coisas. Antes de alguém saber, ele já sabe. E aqui nós vemos exatamente quando esses discípulos param tudo, interrompem essa obra de Jesus para falar a respeito. Jesus, manda eles embora. Eles precisam procurar um lugar para eles se hospedarem, outro lugar para eles comerem. Vamos continuar aqui. E Jesus sabia que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Quem disse que eles estavam com fome? Os discípulos anteciparam um problema que em princípio não estava em pauta. Eles acharam que, às vezes você acha que lá na casa da sua mãe, a sua mãe e o seu pai estão com um problema, e às vezes eles não estão. Às vezes você acha que o seu sogro e sua sogra estão com um problema, e você faz desse problema um problema na sua casa. Às vezes você acha que os seus amigos estão com um problema e que você deve resolver. Você deve resolver o problema da sua irmã, do seu irmão, de todo mundo. Só que eu quero que você pare um pouco e pense. Não se antecipe como os discípulos se anteciparam. Jesus, ele sabe muito bem o que fazer. Ele sabe muito bem como tratar cada situação. E olha só. Aí Jesus, de uma outra maneira... Aliás, eu quero falar outra coisa para vocês. Perdão aqui, peraí. Depois eles tentaram resolver da sua maneira. Eu não vou resolver isso. Deixa esse povo ir. É como se eles dissessem assim, olha, não vamos resolver isso não, deixa esse povo ir, Senhor Jesus. Só que essa não é a primeira vez que os discípulos se colocam em posições de dizer para Jesus, Jesus, vamos embora. Lembra do cego Bartimeu? Quando ele gritava, Jesus, Nazareno, cuida de mim, cura-me, Senhor. Ele gritava e ali Jesus ouviu uma voz e os discípulos falaram, não há nada não, Senhor, vamos. Jesus para tudo e atende. Depois, quando as crianças queriam chegar até Jesus, novamente os discípulos, Senhor, são crianças. E Jesus fala assim, ei, permita que as crianças venham até mim, porque delas é o reino de Deus. Eu quero que você pense sobre algumas possibilidades, que talvez eu e você não atentamos para isso. Mas algumas vezes nós somos as pessoas que colocamos barreiras para as pessoas chegarem até Jesus. E nós queremos resolver os problemas dispensando as pessoas. Porque você está com problema, você está com fome, porque você está cansada, porque você está aflita. Mas nós vamos ver nessa palavra como é bom experimentar quando nós estamos fracos, quando nós estamos, parece que destruídos, quando nós não temos nada para dar para ninguém. Aí a palavra de Deus diz assim, quando você é fraco, diga ao fraco que eu sou forte. Na sua fraqueza eu aperfeiçoo o meu poder. É quando Jesus diz assim, eu quero que você experimente agora, viver um momento especial na minha dependência. É isso que nós temos que aprender também. Mas vamos continuar, que tem outras coisas aqui onde Jesus quer nos ensinar também. Deixa eu só voltar aqui que eu me perdi um pouco, peraí. Aí é como se Jesus, ele olhasse para esses discípulos e falasse, peraí, vocês não identificaram um problema? Quando a gente identifica um problema, a gente deve resolver esse problema. Sabe, é muito fácil nós dizermos assim, puxa, essa parede está muito suja. Que tal você então limpá-la? Você viu? Você foi incomodado. Até você pode chamar outros, mas a iniciativa é sua. E aqui... é como se Jesus falasse a mesma coisa para eles de uma outra maneira. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Porque os discípulos estavam incomodados com aquele povo todinho, aquela multidão. Só de homens eram 5.000, mas tinham ainda as mulheres e as crianças que estavam fora da contagem. Era muita gente. É quando Jesus, ele fala esta palavra de Marcos 6:32. Ele responde para os discípulos, deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram, isto exigiria 200 denários,
Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Aqui, amados, envolve fé. Quando Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer, entrou numa outra dimensão, numa dimensão de fé. Eles não tinham fé suficiente para abraçar aquele problema. Eles não tinham. Por isso que eles respondem para Jesus. Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? É o que eles tinham, 200 denários. Eles não viram a possibilidade de colocar a fé em ação. Como muitos hoje na pandemia, Deus está dando para nós oportunidades de andarmos pela fé. Vamos continuar aqui. Jesus perguntou a eles, isso no verso 38. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram 5 pães e 2 peixes. Eu queria que você pensasse um pouco o que seria uma fala de fé dos discípulos. Talvez fosse assim, Jesus, essa multidão, ela está com fome. E Jesus, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Será que o Senhor poderia fazer algo com isso? E nos mostrar como nós poderíamos abençoá-los? Isso é uma atitude de fé. É quando eu me coloco até Jesus e digo assim, Jesus, eu estou vendo essa situação. E o que eu tenho é isso. Será que o Senhor pode mostrar o que eu posso fazer com essa situação? O que eu posso fazer com isso? Isso é uma atitude de fé. Agora, mandar em Jesus? Eu quero te lembrar nessa tarde, quem nós somos. Ele é o nosso Senhor. Nós somos servos. Ele é aquele, o oleiro, e nós somos apenas o barro. E Ele está nos moldando. Nós poderíamos o barro dar ordem ao oleiro? Não. Nós não podemos dar ordem a Jesus para fazer as coisas que nós queremos. Porque sabemos que a nossa vontade é só boa, mas a dele é perfeita. Eu quero que você entenda que esses discípulos, mesmo que andavam com Jesus e viam milagres, e viam Jesus curando, via Jesus fazendo tantos milagres, eles também andavam muitas vezes pela força do braço, pelo cansaço, pela fome, pela circunstância, pela situação. Mas nessa tarde o Senhor trouxe uma palavra para que nós andemos de uma maneira diferente, que nós andemos pela fé, porque o justo, ele anda pela fé, amados. Vamos lá. Como você tem visto essa pandemia? Engraçado que esses dias eu conversei com uma pessoa, eu achei interessante, eu conversei com ela a respeito do negócio que ela tem. E ela disse assim, sabe, eu tive que aprender. Eu nunca tinha vendido por internet, aliás, vendido muito pouco, não é que nunca. Eu tinha vendido muito pouco. E Deus me surpreendeu. Eu não sei muito mexer com a internet, eu comecei a postar umas fotos, e ali Deus me surpreendeu, eu vendi muito mais em maio desse ano do que do maio do ano passado. E aí ela mostrou assim, ela falou assim, olha, você sabe essa loja aqui? Sabe o que eu estou vendo? Em oração, eu tenho colocado diante do Senhor tudo o que eu tenho. E essa loja aqui, eu estou vendo que eu não preciso dessas 2 salas aqui. Em uma sala só eu posso utilizar para fazer isso, e essa outra parte eu posso alugar. Eu estou pensando na minha velhice. E isso ela falou que ela estava em jejum, ela estava em oração. Ela colocou diante do Senhor o que ela tem. Você tem colocado diante do Senhor o que você tem? Talvez você tenha os 5 pães e os 2 peixes. E talvez Deus queira multiplicar e fazer com que você experimente uma multiplicação sobrenatural. Mas é necessário, em primeiro lugar, que você seja a pessoa que vai crer. Que você abra mão do que você tem. Você precisa abrir mão, deixar que isso seja só seu e falar, Senhor, eu disponho a servir a outros. E aqui tem um mistério muito grande, amados. Quando Jesus fala, dai-lhes vós mesmos de comer, segura essa palavra no teu coração. Vamos lá. Desde o Antigo Testamento, nós vemos coisas parecidas como essa. Aqui em Êxodo, capítulo 4, no verso 1, 8, diz assim, o Senhor perguntou para Moisés assim, que é isso em sua mão? Aí Moisés falou, uma vara. Disse o Senhor, joga no chão.
Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. Aí depois o Senhor fala assim: e leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Aqui está em Êxodo 4, 2, 4. Essa mesma vara, em Êxodo 14, 16, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar. E as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Era apenas uma vara, mas tudo aquilo que a gente tem diante do Senhor não é apenas, é o sobrenatural, é o Deus que multiplica. Foi com essa vara, com esse pedaço de pau, que verdadeiramente ali Moisés creu, ele obedeceu e o mar se abriu, amados. O que é que você tem na sua casa, mulher? O que é que você tem na sua casa que você pode apresentar para Deus e dizer: Deus, esse aqui são os meus pães, os meus peixes. Talvez você tenha dons e talentos guardados. Você consegue fazer bolos, aqueles bolinhos de pote que são deliciosos. Pães deliciosos. Eu não sei, mas aqui pertinho passa um moço de bicicleta que eu admiro demais ele. Ele vai de bicicleta e atrás da bicicleta dele ele tem como se fosse um caixote grande, tudo limpinho, arrumadinho. Ele coloca assim um plástico por cima e ele traz pães deliciosos. Ele fala: padeiro, e vai buzinando. Eu acho o máximo, porque esse rapaz escolheu servir com o que ele tem. Talvez a esposa faça os pães, talvez ele faça os pães e ele sai na rua vendendo. E o pessoal compra dele, tudo limpinho, saboroso, gostoso. Sabe, eu vejo o Senhor perguntando para nós e Ele nos dando a oportunidade de nós servirmos a muitos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Quem nós temos dado de comer nessa pandemia? Se for só a nossa família, não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Mas nós podemos ir além. Nós podemos abençoar muitos, amados. E aqui nós vamos continuar aqui. Presta atenção. A pergunta é: o que você tem na mão? Eu quero que você preste atenção aqui. Não fique chorando com o que você não tem. Tem gente que vive gastando o tempo da vida, vive no passado, falando de tudo que não tem, de tudo que perdeu. Perdeu, já foi. Não chore o leite derramado, já foi. Gaste o seu tempo, querida, em nome de Jesus, com aquilo que você já tem. Hoje eu vou orar para que os seus olhos se abram, para que você veja o que você já tem. Você já tem a saúde, ponto. A partir da saúde, nós podemos ir embora. Fazer muitas coisas. Vamos continuar aqui, olha. Lembra a viúva e Eliseu, quando o marido dela morre? E aí ela corre lá para o profeta Eliseu. E é engraçado que o profeta falou assim: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. O que você tem em casa? A primeira coisa que ela respondeu foi o seguinte: tua serva não tem nada. Aí vem a palavra enorme: além de uma vasilha de azeite. As primeiras pessoas a depreciar o que tem nas suas casas, talvez seja você mesmo dentro da sua casa. O outro, ele cresce os olhos com o que você tem. Talvez você já esteja desprezando o que você conquistou. Quando você queria, Deus te deu. Uau, que maravilha! Já cansou. Já esgotou. Já não serve mais para nada. Pode perceber que na palavra de Deus, os profetas são usados para falar o que é que você tem. O Senhor chama a atenção o que é que nós temos. Nessa pandemia nós temos muita coisa. Nós temos muita coisa na nossa casa. Nós podemos abençoar a muitos, começando de casa, partindo de casa e indo embora. Porque o milagre não é só para nós. O milagre é uma porção que se estende a muitos, amados. Vamos continuar. A outra palavra também aqui, da viúva de Sarepta. Onde Deus dá uma ordem para, deixa eu ver quem aqui, para não confundir as coisas, para o profeta, para ele ir até Sarepta, e ali ele ordenar a uma viúva daquele lugar que ele forneça comida. E ele vai. E ali, quando ele chega ali em Sarepta, ele fala para ela, enquanto ela ia buscar água, esse profeta, ele gritou, ele falou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, olha só o que ela respondeu: juro
pelo nome do Senhor, o meu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Olha lá, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite, só isso. E ela fala assim, numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Foi com aquela farinha, com aquele azeite, que ela fez o bolo para o profeta, que alimentou o seu filho, que alimentou ela, que a história está aqui. Quando Jesus fala para os discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer, Ele está dizendo para nós. Você acha que você ouve histórias de pessoas que estão passando fome, de conta de luz que vai ser cortada, da água que não vai ter, a troco de nada, só para saber, para contar para os outros, que a pessoa está necessitada? Não! Somos nós, as pessoas que Deus quer usar para que a gente possa ajudar pessoas a pagar a conta de luz, a conta de água. Às vezes o aluguel. Eu não sei, amados, mas essa palavra deu no meu coração. Quando fala, para mim ela pulou da Bíblia e falou, dai-lhes vós mesmos de comer. Eu e você. A igreja tem sido uma bênção, abençoado com os alimentos e tantas outras coisas. Mas tem mais para nós fazermos. Todas as vezes que nós deixamos as circunstâncias da nossa vida, os momentos difíceis que nós estamos fragilizados e Deus nos coloca em situações para a gente servir o outro, quando a gente olha para nós e fala assim, eu não tenho condição. Sabe, os momentos mais difíceis da minha vida foi quando eu precisava ir em hospital de câncer, amados. Visitar pessoas com câncer. Eu perdi pai, mãe, irmã, sobrinha com câncer. Eu cuidei do meu pai e da minha mãe, eu sei o que é viver isso. A coisa que eu menos queria é visitar hospitais de câncer, saber de notícias de pessoas. Agora pergunta para mim o que está rodeado ao meu redor. Agora eu tenho uma escolha, dizer não, ou ir lá para a cruz e falar, Senhor, me enche do teu poder, porque eu reconheço que eu não tenho nada para oferecer. Mas no Senhor eu vou pelo menos estar do lado e orar com essa pessoa. É só para nós lembrarmos que Deus nunca vai cobrar de nós alguma coisa para a gente dar aquilo que a gente não tem. Quando Deus manda a gente dar algo é porque a gente tem, amados. Nós temos. Nós precisamos ter disposição para dar. Nós precisamos crer que Deus vai nos abençoar. Todas as vezes que eu fui para os hospitais, quando eu voltava muito feliz. Eu voltava muito alegre de saber que ali a pessoa ficou feliz. Eu estava com ela ali, segurando na mão, dando uma palavra de ânimo, de encorajamento. Ela não sabia como eu cheguei até lá. Mas quando eu sempre voltava muito melhor. Porque melhor é dar do que receber. Sempre é muito melhor dar do que receber. Vamos lá, vamos continuar. Os discípulos viram tantos milagres de Jesus, mas nessa hora eu acho que eles estavam tão cansados que preferiram não colocar o que eles poderiam multiplicar. Eu acho que eles pensaram, não, nem vou pensar nisso que Jesus poderia multiplicar. É melhor a gente descansar aqui, porque ele se ele multiplicar a gente vai ter que dar. Só que Jesus, gente, ele vai além. Ele vai além, ele já sabe o que a gente pensa, ele sabe o que está no nosso coração. E ele sabe muito bem. Às vezes o cansaço das batalhas da vida, o muito trabalhar nos faz ver a vida pela nossa ótica. Quantas vezes a gente está tão esgotado que a gente vê as coisas da nossa ótica. A mesma batalha sempre. A mesma batalha sempre. Mas tem algo diferente e especial chegando. Essa pandemia não é uma obra do acaso. Essa pandemia é algo que veio para trazer-nos mais ainda perto do Senhor. Deserto é lugar dos privilegiados filhos de Deus estarem. Porque é o lugar onde nós chegamos mais perto. Onde nós mais buscamos o Senhor. Ou só eu penso assim? Diga assim comigo, precisamos pensar como Deus pensa. Nós precisamos. É um exercício constante. Olhar para essa palavra, buscar nela como Deus pensa a respeito disso. Esses discípulos, eles poderiam ter abordado Jesus de uma outra maneira. Senhor, nós estamos no deserto e a noite vai chegando, esse povo, eu acho que eles estão cansados e com fome. O Senhor pensou em alguma coisa?
Diga-nos como nós faremos e nós obedeceremos o Senhor. Jesus não viu essa situação como um problema. Ele não viu. Jesus, ele não vê as situações como nós vemos. Por isso que nós temos que buscar nele como ele está vendo a situação. Mas os discípulos viram como um problema. Eles não vieram até mim, Jesus colocando, eles não vieram até mim para reclamar que eles estavam com fome. Eles não vieram reclamar cansaço. São vocês que estão vendo o problema. Às vezes nós estamos vendo tantos problemas e Jesus não vê assim. Jesus vê uma oportunidade de milagre. Uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de reconciliação, uma oportunidade de cura, de transformação de história. Às vezes nós vemos os problemas como uma situação que nós vamos morrer e vai acabar por ali. Mas Jesus não vê dessa maneira, ele vê como oportunidades, oportunidades de Deus. Então eu quero ir um pouquinho mais com você a respeito dessa palavra aqui, desse versículo que diz, dá-lhes vós mesmos de comer. É como se Jesus dissesse assim, use a fé de vocês e resolvam. Usem os recursos que vocês têm e resolvam. Se você viu um problema, resolva. Eles poderiam ter dito também, Senhor, aqui tem 5 pães e 2 peixes, o Senhor vai fazer alguma coisa? O Senhor vai multiplicar? O Senhor vai operar um milagre aqui? Então, essa não era a parte deles, mas eles continuaram engajados na situação, levando para Deus aquilo que era de Deus, e não se eximindo da parte deles. Eles deveriam ter colocado diante de Jesus essa situação, e não dar ordem para Jesus. Eles deveriam se colocar à disposição. Nós precisamos aprender a não dar ordem para Jesus, mas nos colocar engajados com Jesus. Nós somos um Jesus. Conta comigo para resolver esse problema. Seja o meu, seja do meu irmão, da minha irmã. Às vezes a gente não consegue resolver o problema sozinho. Mas eu sei que eu conheço algumas pessoas que podem cooperar comigo para ajudar uma família. A gente pode fazer isso, amados. E é um prazer fazer isso. No meio da pandemia, no meio das crises, sempre tem a minha parte e a parte de Deus. Diga comigo assim, sempre tem a minha parte e a parte de Deus. Normalmente nós ficamos agitados, ficamos incomodados, irritados, desesperados, porque nós queremos nos envolver numa parte que não é nossa. Ficamos pensando como a parte de Deus será feita, quando na verdade nós deveríamos apenas pensar o que eu tenho para fazer nessa situação. O que eu posso fazer, o que Deus espera que eu faça. Se eu e você nos preocuparmos com aquilo que nós podemos fazer, amados, fica tranquila. Porque o que vai acontecer? Deus fará a parte dele. Marcos 6, 39 e 41. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. A primeira coisa que eu comecei falando aqui é como ter paz na pandemia. Sempre que nós lembrarmos que nós temos alguém lá em cima, nós teremos paz. Sempre que nós lembrarmos de agradecer ao Senhor por tudo que nós somos e temos, nós teremos paz. Nós precisamos aquietar o nosso coração, amados, para a gente ouvir a voz de Deus. E ali quando o Senhor Jesus deu essa ordem, eles começaram a colocar todo mundo sentadinho. Jesus deu aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Por isso que Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Na hora que ele deu graças, ali pegou o pão e o pão começou a se multiplicar. Imagina, aquele pão dividido para os 12 ali, e na mão daqueles discípulos, começou a multiplicar. O pão não acabava, gente, não acabava, não acabava. Sabe aquela história da sarça que não se consumia? O pão não acabava. Quando eu e você damos passos de fé, o Senhor abre o mar, queridos. O Senhor faz o sobrenatural acontecer. Não fica preocupado se você vai compartilhar só um pouquinho da farinha que você tem, ó. Deus vai multiplicar. Não fica preocupado se chegou uma multidão na tua casa, só tem um pouco de feijão, um pouco de arroz, um ovo. Ó, fala para ele, só tem feijão e ovo, só tem um pouquinho. Sabe o que vai acontecer? Vai multiplicar, Deus vai abençoar. Não fica nervosa não, chegou gente diferente em casa. Tinha que avisar, gente, tem que avisar não. A gente tem isso aqui, se a pessoa quiser coisa diferente, não vai ter hoje.
Entendeu? Mas é o que a gente tem, a gente vai dar o que a gente tem, que a gente oferece. É lógico que é melhor, gostoso, a pessoa falou, eu vou na sua casa, você prepara um banquete, você faz tudo que você tem. Mas pode ter certeza, só quando as pessoas veem o seu coração disposto a abençoá-las, elas já se alegram tanto. E o Senhor também se alegra com isso. E ali, os discípulos, eles tiveram uma experiência, lembram? Eles estavam cansados e Jesus falava, vamos, suba no barco, vamos até um deserto, onde vocês vão descansar. Esse Jesus sabia o que esperava eles. Mas Jesus também queria ver como eles iriam reagir. Assim também, o Senhor faz conosco. Ele nos dá oportunidades e a gente escolhe. Se nós queremos ser abençoadores, ou se nós queremos continuar no nosso cansaço, na nossa fome. Porque Jesus sabe o que é ter fome, mas também sabe o que é ser suprido nos 40 dias. Nada faltou para ele. O Senhor o supriu. Como viver na pandemia? Numa crise como essa? É fácil. Se a gente buscar no Senhor, a gente vai encontrar todas as respostas e maneiras de sobreviver. Maneiras de vivermos em paz e abençoarmos a tantos que o Senhor nos trouxer. Aqui também, Marcos 6, 42, 44, diz que todos comeram e ficaram satisfeitos, amados. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão de peixe. Ó, não sou eu que estou falando, é a palavra. Até o cesto foi multiplicado. 12 cestos cheios de pão e de peixe. Diz que o peixe foi multiplicado, o pão foi multiplicado e o cesto também, porque cada um saiu com um cesto cheio. Está falando aqui, ó. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. E aí você procura em outras palavras, vai dizer, mais as crianças e as mulheres também. Muitas vezes o cansaço nos leva ao desânimo e à solidão. E isso pode nos levar a algumas áreas da nossa vida que precisam ser santificadas. É onde eu disse que talvez nós precisamos aprender a colocar isso diante de Deus. Senhor, eu estou cansado, mas eu quero fazer a tua obra. Senhor, me ajuda, eu estou desanimada, entrando até num quadro de depressão. Me ajuda, Senhor. Ele vai nos ajudar, amados, Ele vai nos ajudar. Dê passos, sempre quando nós demos passos para fazermos a obra de Deus. O que é a obra do Senhor? Lembra? Primeiro meu relacionamento com Deus, depois com o próximo, vê-lo como importante. Ver que essa notícia que eu ouvi não é apenas uma notícia, mas que é para eu dar alguma coisa a essa pessoa. Pode ter certeza, Deus multiplicará sobre a sua vida. Você terá a experiência como esses discípulos tiveram. De verdadeiramente haverá a multiplicação de pães e peixes também. Olha aqui, você tem o direito de chegar no emprego e dizer, eu estou cansado e não vou fazer nada? Você tem o direito? Não, né? Você tem como agricultor, às vezes, você está no meio da colheita e você diz, estou cansado, não vou colher? Não, você não tem. E por que para Jesus a gente tem o direito? A gente se acha no direito, estou cansado, estou com fome e não vou fazer. Por quê? Porque é muita misericórdia, né? Mas eu queria tanto te convidar nessa tarde para você experimentar. Experimentar, dar mais um passo de fé. Experimentar, deixar Deus abrir os teus olhos para ver o que você tem. E ao invés de você ficar reclamando do que você não tem, de Deus abrir os teus olhos e ver tanto que você já tem e que você já recebeu. O tanto que você já tem. O tanto que você já recebeu. E você vai ver como Deus vai multiplicar sobre a sua vida. É isso. É isso. Meu Deus, que sede, Jesus. Aqui, vamos continuar. Nós somos os discípulos que estamos em uma missão. E quem determina o fim da jornada não somos nós, é o Senhor. Normalmente é no final de um dia exaustivo, nos nossos momentos de maior fraqueza, que as oportunidades de viver milagres acontecem. Sempre, gente, sempre. Lembra quando o Simão Cirineu, ele estava voltando do trabalho, eu não lembro agora o nome do lugar lá, que ele estava voltando do trabalho, e ele estava tão cansado, e os guardas pegaram assim, você, carrega aí a cruz de Cristo, junto com Cristo. Pergunta para esse homem, como é que ele ficou depois que ele carregou essa cruz? A palavra de Deus diz que a família dele se converteu, amados. Este homem marcou a história, está na Bíblia.
Eu quero que você não tenha dúvidas, todas as vezes que eu e você escolhermos ou fomos escolhidos pelo Senhor para fazermos uma obra de ajudar o próximo, você será a pessoa mais abençoada da terra. Ele nunca vai pedir para você aquilo que você não tem para dar. Ele nunca vai pedir para você fazer um empréstimo para dar para o outro. Isso não é de Deus. Nunca. Mas Ele vai dizer, dá aquilo que você já tem. Isso sim. Compartilha o que você tem. Isso sim. Ele faz. Ele nos prova. Vamos lá. Para concluir. Teremos paz ao ouvirmos a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro pão que nos dá vida. Toda palavra que sai da boca de Deus é pão. Gaste tempo nessa pandemia com essa palavra que traz vida. Assim você terá paz no seu coração. Como vencermos? Passaremos pelas crises e as venceremos. Porque Ele disse, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. Como que a gente vence? Fazendo as coisas, vivendo cada dia como Jesus viveu. Fazendo a vontade do Pai. Mateus 6 diz, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora eu quero que você pense no que eu vou dizer. Não reclame por aquilo que você não tem. Agradeça o que você já tem. Presta atenção. Os discípulos entraram naquele deserto sem nada. E saíram com um cesto cheio, cada um. Obedeceram a Jesus. Quando eu me envolvo com a missão de Jesus, faço a minha parte, Deus fará a dele. Deus é glorificado, as pessoas são alcançadas e eu sou abençoada. Diga comigo assim, Deus é glorificado, as pessoas são alcançadas e eu sou abençoada. Jesus está nos dizendo, ocupe-se da sua parte, dá-lhes vós mesmos de comer. Ele não disse assim, se vira, vamos, faz a tua parte aí, dá um jeito. Não, dá-lhes vós mesmos de comer, é aquilo que você já tem. Só distribui o que você tem, compartilha o que você tem, o resto é com Ele. Curve agora a sua cabeça, eu quero orar com você, para que o Senhor possa abrir os teus olhos, para que você possa ver o que você já tem, para que você seja grato com o que você já tem, e para que o seu coração seja quebrantado, para você reconhecer que você é melhor do que muita gente, que você tem mais, muito mais do que muita gente tem. E eu tenho certeza que você será muito melhor ainda, se você compartilhar o que você tem. Eu e você somos chamadas nessa tarde para darmos de comer a muitos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, eu quero pedir ao Senhor que perdoe, Pai, todas as vezes que o Senhor nos chamou, Pai amado, para servirmos o próximo, e nós demos as desculpas de estarmos cansadas, de que tínhamos que fazer muitas coisas na nossa casa, de que não tínhamos tempo, de que o que nós tínhamos era só para os nossos, mas eu sei que hoje o Senhor está nos dando a oportunidade, Senhor, de abrir os nossos olhos, Pai, e de mudarmos o nosso coração. Senhor, que o nosso coração seja um coração grato, Deus. Que possamos ver que o Senhor já nos deu muito e que nós temos muito para compartilhar, Senhor. E que em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós não venhamos mais a valorizar o que ainda não temos, mas que venhamos valorizar aquilo que o Senhor já nos deu, Senhor. Em teu nome, Jesus, nós te agradecemos, Pai. E sabemos que o Senhor está abrindo agora os olhos do teu povo para enxergar tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado, Senhor. E que o Senhor possa contar com cada uma de nós para irmos e darmos nós mesmos, Pai amado, de comer aqueles necessitados, Senhor. Que o Senhor nos use para a glória do teu nome. Que a nossa vida seja um testemunho de Cristo nessa terra, Pai. E que o teu povo, Senhor, seja conhecido como um povo bem-aventurado e bendito do Senhor. Porque escolhe o que diz a tua palavra, melhor é dar do que receber. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus
seja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém.